Livro de Deuteronômio, capítulo 14. Animais cerimonialmente puros e impuros. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o ibex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumina, mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não consumam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem no seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido por causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. A entrega dos dízimos. Separem o dízimo das suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer o seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que Ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte das suas colheitas e rebanhos. Coloquem o dinheiro numa bolsa
e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas da sua cidade, pois eles não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas das suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então, o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Capítulo 15. O cancelamento das dívidas. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou dos seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão de tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para eles. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhes o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhem os seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados da sua terra. A libertação de escravos hebreus. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais do seu rebanho, dos cereais da sua eira e do vinho da sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que, um dia, você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso, lhe dou essa ordem. Mas, se por estar bem com você e amar você e a sua família, o servo disser:
não quero ir embora. Você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar os seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por 6 anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados. E o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. O sacrifício dos machos das primeiras crias. Separem para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo e não tosquiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com a sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher. Mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. Derramem-no no chão, como se fosse água. Capítulo 16. A Páscoa e a Festa dos Pães Sem Fermento. A cada ano, no mês de Abib, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor, seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias, comam o pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E, quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa, ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali, ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor, seu Deus, e não façam trabalho algum. A Festa da Colheita. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então celebrem a Festa da Colheita, em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que Ele escolher para a habitação do seu nome. Celebrem com os seus filhos e filhas, com os seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembrem-se de que um dia vocês
foram escravos no Egito e, portanto, tenham o cuidado de cumprir todos estes decretos. A Festa das Cabanas. Celebrem a Festa das Cabanas durante 7 dias, no dia da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com os seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas das suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher, pois Ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Justiça para o povo. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma das suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para Aserá, junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Capítulo 17. Nunca sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, bois ou ovelhas doentes ou defeituosas, pois esse tipo de oferta é detestável para Ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mau aos olhos do Senhor, seu Deus, e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem a saber disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e, em seguida, todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Apresentem o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso
e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante, a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor, seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então, todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Diretrizes para o rei. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem: devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará o seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim, aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos e garantirá que ele e os seus descendentes tenham longos reinados em Israel.